importar os produtos diretamente da China. A blusinha, o vestido, uma coisa de metal, uma coisinha, essas coisinhas que a gente compra aí baratinho. E aqui nos Estados Unidos eu compro pela Amazon, né? E agora vocês vão ter que pagar um imposto do Dedéu. As grandes varejistas, Magazine Luiza, que é da Luiza Trajano ligado ao PT, ao Lula, muito próximo, está lá sempre dando aquele apoio. É uma empresa aberta, listada na Bolsa. O que aconteceu quando passou? Ela foi lá, fechou um acordo com a empresa chinesa e agora vai passar por ela. Para você comprar o produtinho, você tem que comprar dela. Ou pode comprar do Luciano Ayan também, é o do Luciano, o velho da Van. Você pode comprar na Van. Você pode comprar na Van ou pode comprar com a Trajano, Luiza Trajano. As ações dela subiram 12% em um dia. Um dia. Se foi bom para ela, foi ruim para vocês. É isso que a representou. Ela ficou 10% em um dia mais rico, porque passou só ela. Lojas Americanas, ela, Pão de Açúcar, todo mundo que tiver como arbitrar esse imposto ganhou dinheiro. Quem perdeu foi você. Essa foi só a amostra grátis, a entrada da reforma tributária. O que mais que vem? Vem aumento em cima de carne. Vem aumento em cima de tudo quanto é coisa que você consome. Você que está me escutando, aí você vai pagar muito mais imposto. E veja, quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Lula. Põe o vídeo, porque é inacreditável. Põe o vídeo dele, por favor, Dunga. Por exemplo, a política tributária, nós vamos discutir quais os itens que a gente quer que não pague imposto de renda e qual que quer imposto. Então, eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você isente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Então, a gente tem um cuidado especial. Os empresários estão querendo o quê? Ele confessou, tem um monte. Por que eles adoram reforma tributária? Porque o empresário vai lá conversar com os políticos. Não me taxa o meu, me taxa o dele. Fica ali, e você com a caneta na mão, fala, eu posso colocar 1% a mais ou 1% a menos. O que eu recebo em troca? Está aqui, os empresários estão indo lá conversar com ele. Com todos os deputados, com a oposição. Por isso que quando passa a reforma tributária, ela passa quase unânime. Não tem ninguém que levanta lá para falar, ó, que a sacanagem que vocês estão fazendo com a população. Não tem um senador, nenhum deputado que vai falar isso que eu estou falando. Ó, vou arrancar o teu couro, meu. E está tão escrachado a corrupção, a sacanagem, a arrancação de couro. A República de Deodoro está tão escrachada que eles nem mais escondem. Aí, podia, mas vamos ter que taxar a carne também. Afinal de contas, vai faltar dinheiro para as nossas atividades aqui para o fundão eleitoral, vai faltar dinheiro para a gente ir para o Gilmar Palusa, em Portugal, essa festa que o Gilmar Mendes, ministro do STF, faz lá em Portugal, e vai todo mundo. Tarcisão estava lá na abertura de novo. Todo ano ele é convidado para abrir o evento do Gilmar Mendes em Portugal. Então, assim, tudo isso está escrachado. E o que eu resolvi? Olha, a gente vai cobrar carne. Vai aumentar o imposto na carne. De vaca, um bife, um colchãozinho, né? Uma maminha, uma fraldinha. Pô, comida de rico, né, meu? Não vai querer comer isso sem pagar imposto. Agora, pescoço e pé de frango, não. Isso é comida do povo. Assim, eu, graças a Deus, nunca tive que comer pé de frango nem pescoço de frango, mas para mim, o que eu fazia quando eu era moleque, né? Minha mãe, eu ia ao açougue com a minha mãe e tal, às vezes eu ia sozinho e comprava pé e pescoço de frango moído, que é comida, que era a carne que a gente dava para cachorro, né? Mistura com um pouco de ração. A ração é até às vezes mais cara que a própria pé de frango e o pescoço de frango moído. Mas não tem a praticidade, porque você precisa congelar, né? Precisa deixar congelado. É isso.
É isso, vocês são que nem cachorro, esse que tá aí. Daqui a pouco eles vão falar, comer carne vai destruir o planeta. A vaquinha vai soltar pum, vai dar gás metano, vai aquecer e vai chover muito lá em Porto Alegre. Então não pode mais comer boi, tem que cobrar imposto. Vão cobrar imposto de carbono no teu bife. Quando você for comer aquele bifinho na padoca, cara, vai cobrar mais caro. Você tem que comer pé de frango e pescoço de galinha. É esse o teu futuro. Esse é o teu futuro, graças à reforma tributária que está vindo aí. Mas está vindo mesmo. Tá? Põe aí, põe mais. Tem bastante coisa para a gente explicar esse desenho. Pô, mas e a picanha e a cervejinha? Não. Cerveja, aí cerveja, veja, cerveja vai depender muito da conversa que ele vai ter com... O Jorge Paulo Lemann já não está, eu acho que, tão ativo, né? Mas com a família dele. A família Lemann vai lá conversar com eles, porque afinal eles têm 70% dos postos de venda de cerveja no Brasil. 75%. Cerveja é deles. Capaz da cerveja pagar menos imposto que uma maminha. Maminha é comida de milionário. Você tem que pagar imposto em cima. Aí você vai, que ele falou. A JBS também vai lá negociar, vai conversar. Vai ver se não dá para... Mas a JBS tem uma grande vantagem em relação à cerveja. A carne produzida no Brasil pode ser exportada. Não quer vender no Brasil? Vende fora. Proteína animal tem demanda no mundo inteiro. A cerveja não dá para exportar. Cerveja é um produto muito barato em termos de volume. Entendeu? Cimento. Cimento você não tem como transportar ele. É muito pesado pelo preço dele. A cerveja é basicamente água. O principal do volume dela é água. E você não tem, 2, 3, é muito peso para um valor baixo para transportar. Então, cerveja é uma produção local. A não ser uma cerveja muito cara, que você vai tomar 2 vezes por ano, uma belga, assim. Cerveja normal é produzida em qualquer lugar do mundo, ela é produzida localmente. Cimento também. Tá? Carne, proteína animal, não. Por quê? No mundo inteiro as pessoas gostam de comer um bifinho. Pé de frango e pescoço de frango, cara, eu acho que hoje em dia nem chinês encara numa boa. Bom, esse é o desenho. Mas a gente vai falar da reforma tributária. Põe a reforma tributária para a gente ver, mostrar o que é. Reforma tributária, com a mudança nos impostos, vai afetar o dia a dia da minha empresa. As empresas vão, quem tiver nos grandes conglomerados, vai ficar muito mais fácil. Então, quem tiver monopólio, oligopólio, vai ser muito simplificado, atua no Brasil todo, tem para Ambev, lojas americanas, Bradesco, Itaú, Santander, para essa turma toda vai facilitar muito a vida deles. Nessa reforma tributária não vai ter imposto sobre dividendos. O Brasil é um dos poucos países que não cobra imposto sobre dividendos. Então, quando o Setúbal, a família Setúbal recebe o lucro do Itaú, não paga nada de imposto. É um dinheiro que, se receber em salário, paga 27,5%. Mas na forma de dividendo, não. Por isso que todo mundo está se pejotizando. No caso deles, a empresa já é deles, acabou. Paga menos imposto que o funcionário. O dono do Itaú paga menos imposto do que o funcionário dele, o bancário dele. Esse que é o desenho da reforma tributária. É um escracho que está acontecendo. É um escracho total. E vamos que vamos. Põe mais um aí, vamos pondo aí, ó, da reforma. Pô, mas eu acho que a reforma não é tão ruim assim, porque tem, um dos caras mais votados do Brasil aqui que apoia, ó. O Tarcísio, ele foi peça fundamental, ele foi o primeiro que não foi do PT a defender a reforma tributária. Por quê? Porque dinheiro não tem carimbo, óbvio. Os empresários, quando têm essa oportunidade, eles querem ter um interlocutor para negociar. Com quem eu vou negociar para defender os meus interesses? O Tarcísio quer estar na linha de frente. Quando o Bolsonaro viu que ele atravessou o samba, né? Aí ele chiou, volta atrás. Por que ele não é massacrado? Porque o Tarcísio não fez isso sozinho. Não foi o Tarcísio que fez, foi o grupo dele, que é Kassab, Kassab, é o Afif Domingos, é o Michel Temer e ele. E outros, né? Tem mais ali, tem um outro no STF também que é próximo dele, e por aí vai.
Mas está aí, não é que eu estou inventando. É só vocês irem atrás, verificarem. O Tarcísio está apoiando a reforma tributária. Esse dinheiro todo que está sendo arrancado, não é... Veja, a quantidade de impostos no Brasil é recorde, aumentou de novo a arrecadação recorde, ela não para de subir, os impostos em termos percentuais vão subir mais ainda, já subiram, vão subir mais, e não dá conta. Não dá conta por quê? Fraude, suspeitas de corrupção, gastos com tudo aquilo que tinha começado nos 2 últimos anos do governo Bolsonaro, tiveram sequência no governo Lula. O Congresso não está diminuindo o ataque ao orçamento federal, está aumentando. E aí você vê a cara de contentamento do pessoal que está no poder. Eles estão em Portugal, eles não ficam nem mais no Brasil, já estão em Portugal comemorando, no Gilmar Palusa. Chama Gilmar Palusa e ninguém esconde. Tem aí as empresas, o pessoal que está indo lá, põe aí o Tarcísio abrindo de novo. O ano passado já tinha, de novo ele abriu o Gilmar Palusa. E óbvio, tem jantar, tem reunião. Isso é em Portugal. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia ainda, né? Acho que ninguém almoçou. Depois a gente entrega o jejum. Queria cumprimentar meus companheiros de painel, dizer que é uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui para falar desse tema tão importante que é o papel da infraestrutura global. Eu acho que vale a pena falar, já que a gente falou um pouco de dados da América Latina, vamos falar um pouco do Brasil. E o Brasil, nos últimos anos, vem passando por transformações importantes, vem passando por um processo realmente de reformas muito forte. De qualquer maneira, nós temos ainda muitos desafios, mesmo com todo o caminho que nós trilhamos. Nós passamos aqui por uma aprovação de marco de cabotagem, nós passamos por uma aprovação de marco das ferrovias, nós passamos pela aprovação do marco do saneamento, que é um grande divisor de águas na nossa história, mas os desafios permanecem. Outro desafio é a descarbonização da infraestrutura, e a gente tem que se preparar para essa descarbonização. Isso vai requerer um esforço fundamental, principalmente investimentos no campo da mobilidade urbana, na substituição, na troca da matriz de transportes. A gente tem visto nos últimos anos no Brasil o incremento da cabotagem, o incremento das ferrovias. Nós precisamos também pensar nas cidades resilientes, pensar como a gente vai fazer a adaptação das cidades para as mudanças climáticas. Aí, Ô, louco. comer carne. Chama pegada de carbono. O impacto que o boi causa é maior. 1 quilo de frango tem um impacto de carbono, uma pegada de carbono, menor do que 1 quilo de carne de boi. Então, vocês comam frango e, de preferência, o pé e o pescoço, porque o resto a gente vai exportar. Aí teve gente aí falando que a carne está barata. A carne estava barata. Tem um cara aqui que entrou com... A carne está barata. Então, vamos refrasear. Seu trouxa. Ou é mentiroso, ou é petista. A carne estava barata. Os preços estavam baratos quando o câmbio estava abaixo de R$5. Gente, o câmbio hoje foi para quase 5,60. Carne é dólar. Ou você vende no Brasil ou você exporta. Aqui, ó. Quase 5,60. Então, amanhã, por favor, semana que vem, no próximo Vai Entrar Sem Filtro, vá ao açougue antes do... E volte para me dizer se a carne está subindo ou não. A carne, assim, com certeza vai subir e vai aumentar o imposto. Ainda não aumentou, a reforma tributária ainda mexeram no imposto das comprinhas, da Shopee. Nisso daí já foi. Agora vão mexer em outros impostos. E aí o Lula está sinalizando, olha, carne... O cara da JBS não precisa brigar tanto quanto o cara da cerveja. Cerveja não dá para exportar. Carne dá. Ele pode exportar 100% da produção dele. O que o brasileiro não come, ele exporta, não tem problema. É por esse preço e acabou. Então, o que está acontecendo? Ainda você não sentiu a maravilha dinâmica que vai ser. Por enquanto, o câmbio ainda está em 5,60. O Lula não para de falar loucura, bobagem, demência. Então, ele não está falando bobagem, loucura, demência. Ele está falando o que ele vai fazer. É que hoje em dia tem internet, todo mundo consegue acompanhar. As pessoas estão vendo o que ele está falando. Você vai comer pescoço de frango e pé de galinha. E é isso aí, meu. E a gente vai gastar dinheiro. Vamos gastar dinheiro. E o pessoal é aberto. 12 empresas, grandes conglomerados brasileiros, monopolistas, 12, oficialmente, estão patrocinando o que a reportagem define como Gilmar Palusa. Aberto. Não tem mais por que a gente ficar com pruridos de, não fica legal, não tá bacana, tal. Tá aberto. Tá aberto. Ó, isso é noticiário.
São empresas aberto, com processo no STF. público. Né? Empresa com processo no STF, empresa que tem interesses. É aberto tudo, gente. É explícito, é escrachado, não tem. Não há o que dizer. Então, veja, a dinâmica toda. Ela fala, mas o Tarcísio está junto, mas o Bolsonaro não, o Bolsonaro não foi à festa, porque não foi convidado. O Flávio com certeza iria. O Flávio Bolsonaro com certeza iria. O Bolsonaro com certeza iria. E eles estão negociando. Tem aí um monte de matérias mostrando o Valdemar de novo conversando com o Alexandre de Moraes, de novo conversando com o Gilmar Mendes, negociando abertamente. Tem o Lula defendendo que o Bolsonaro seja descondenado. Assim como o Bolsonaro defendeu o Lula, se tiver que soltar, que solte. Vocês vão achar que o Lula cometeu todos aqueles crimes. Agora o Lula está falando. Não, tem que anistiar. Não tem problema não. O presidente pode anistiar. O bobo da corte deixa preso. Esse que é o desenho que está. Pode ter um erro? Lógico que pode. A gente vai falar onde estão os erros que podem acontecer. Alguns deles com câmbio a 5,80, 6, popularidade vem para baixo. Vem para baixo. O impacto na popularidade ainda não entrou.